Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, que troca é esta que está se desenhando com São Paulo? Cada hora é um nome diferente que surge. Chegou-se a se falar em Marlon Freitas, Savarino e Vitinho, lateral de seleção brasileira, titulares do título da Libertadores. Isso não faz nenhum sentido. Eles vão acabar acordando aí com Jefinho, Nilton e Matheus Martins, meu irmão. Rapaziada, vou trazer aí reações são paulinas falando sobre este acordo que está se desenhando. O que será que vai acontecer para vir aí Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho, esses jogadores, né, meu irmão? Rapaziada, vou deixar aí também produtos, caso você queira acessar lá no Mercado Livre. Só de você clicar você já me ajuda bastante, beleza, rapaziada? Link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Você gosta dessa troca ou não, tá? Se você acha que seria importante ou não para o São Paulo. O Botafogo tem interesse no Ferrarese, Rodriguinho e Pablo Maia, tá? Na teoria, seriam esses três nomes que iriam para o Botafogo. Por que na teoria? Jogadores reservas do São Paulo. Juba, porque tem que haver, os jogadores precisam, né? Todos os jogadores concordarem de sair daqui para ir para lá e vice-versa, né? Ao que parece, os jogadores já aceitaram negociar para vir para o Fogão. Os três do Botafogo, gente, a ideia seria Savarino, bom nome, meia. Vitinho, excelente nome, um dos destaques do Botafogo. E Joaquim Correia. Esse daqui já seria mais um contrapeso aí, porque é um segundo atacante, o Joaquim Correia, mas eu acho que não mudaria. Não quer Igor Jesus e John também, não? Tanto a presença dele no elenco do São Paulo. Tá? Mas aonde que eu enxergo, gente, que seria importante para o São Paulo essa troca? Tá? São Paulo mandando Maia, Rodriguinho, Ferrarese por Savarino, Vitinho e Joaquim Ferreira. Vamos lá, gente. Primeira coisa aí, falando dos três do São Paulo, que aliás não dá para você entender alguns torcedor falando, mas não pode soltar o Pablo Maia. O Pablo Maia é importante para isso. É importante para quê? Não chega a proposta da Europa, fez uma temporada asquerosa, errando passes que nem criança de 10 anos erra, que aliás culminou em gols que a gente tomou. Mas não pode o Rodriguinho. Rodriguinho, eterna promessa. Gente, uma coisa, tá? Uma eterna promessa. O Rodriguinho tá desde a época do Ceni, treinador aqui no São Paulo, tá? Ou seja, chance desse negócio acontecer beira zero, né? Você está concordando com a diretoria nessa troca do São Paulo, Jova? Eu acho o seguinte, gente, o São Paulo precisa de uma reformulação também no seu elenco, tá? A gente já viu que esses três jogadores do São Paulo, o que eu vou ficar um pouquinho mais receioso é a saída do Ferrarese. Então cancela os outros, só chama o Ferrarese aí, galera. Troca o Ferrarese aí pelo Alan aí, tá tudo certo. Porque eu acho o Ferrarese melhor que Tolói e acho o Ferrarese melhor que o Sabino. Tá? É o único aí que eu fico com o pé atrás do São Paulo mandar. Tá? Seria o Ferrarese. Pablo Maia, Rodriguinho, tchau e benção. Tá? O Rodriguinho eterna promessa. Quando a gente acha que ele vai, ele não vai. Né? E fica naquela. Gente, olha lá. Vamos mostrar os jogadores do Botafogo aqui. Tá aí na tela a troca, né? Os três do Botafogo pelos três do São Paulo. De fato, esses nomes, o São Paulo conseguir meio que dar uma enrolada ali no Botafogo e fazer um tipo de negócio, eu acho que seria muito vantajoso para nós. E claro, vamos comentar André Hernan. Alô, diretoria! O Botafogo estava interessado em contratar o Ferrarese, enviou até uma proposta para o São Paulo por empréstimo, porém o São Paulo acabou não se agradando muito e tal, e quer fazer outro tipo de negócio, no caso trocas, porque o São Paulo não pretende investir muito pesado na próxima temporada e vai contratar jogadores livres no mercado, né? Oportunidades ou até trocas. Então o Botafogo hoje está interessado em 3 jogadores do São Paulo. Primeiramente, foi o Ferrarese, que eu disse para vocês, eles não desistiram ainda, quer contratar o zagueiro do São Paulo. O outro nome é o Pablo Maia. Pablo Maia também está na mira do Botafogo, estão bem interessados em contratar o volante do São Paulo.
E o outro nome que surgiu hoje foi do Rodriguinho, o meia do São Paulo. Então o Botafogo está interessado nesses 3 jogadores do nosso tricolor. Por parte do São Paulo, o interesse são de bons nomes, sendo 2 deles aí nomes que o São Paulo gostaria de ter contratado há um tempo atrás. E até foi uma informação exclusiva aqui do canal para vocês, daquela entrevista que o Belmonte concedeu. Tinha jogadores que ele queria contratar, mas os treinadores da época acabaram que não queriam esses atletas do São Paulo. Sendo o Marlon Freitas, na época do Rogério Ceni, ele não quis o jogador, e o outro foi o Savarino, na época do Dorival Júnior. Então descobrimos esses 2 nomes que o São Paulo queria contratar, mediante ali a avaliação do Belmonte, e por conta dos treinadores, eles acabaram que não vieram para o São Paulo. E agora o São Paulo, vendo que o Botafogo possui interesse em alguns jogadores do elenco atual, o São Paulo acabou mandando a sua lista para o Botafogo, tendo nela aí o Marlon Freitas, o Savarino e também o lateral direito Vitinho. Eu vou comentar de forma específica de cada um desses jogadores a questão de tempo de contrato, salário aqui para vocês, tá? Inicialmente, essas informações foram levadas pelo André Hernan, referente a esses 3 nomes, e também teve uma parte ali que o Gabriel Sá também confirmou essas informações, tá? O que acontece? Ferrarese é bomba? Ferrarese é bom? O que é o Ferrarese? Isso que queremos saber. Ferrarese é uma bomba? Cara, para ser direto e reto, o Ferrarese é um bom jogador sim, ok? Ele tá até na seleção do país dele, Venezuela. Poxa, Venezuela não briga pela Copa do Mundo, né? Pô, mas a gente tem vários jogadores aí, né? Savarino aí, que, a gente tá querendo um ponta também na Venezuela. Pode vir. Jogador da seleção da Venezuela, deita e roda no Brasil. Nunca levantou a taça de Copa do Mundo e nem nada. Só que é uma seleção do país dele. E ele está representando a seleção. E uma observação, a posição de origem dele é zagueiro. Só que na época que o Zubeldia estava no São Paulo, usava ele também na lateral direita. Não, mas a gente precisa de zagueiro mesmo. Ele jogava muito bem por ali, tá? Ele colocava todos os laterais direitos do São Paulo no bolso. E dependendo da formação tática, o Zubeldia colocava ele até como ala. E teve uma vez que ele deu um passe, se eu não me engano, para o André Silva. Um passe tão açucarado que se o André Silva tivesse diabetes, ele caía lá. Eu vou além, dependendo da formação, dá para usar até ele como primeiro volante, tá? Tem esse detalhe também. O cara, além de um ótimo jogador, atua em várias posições, é um coringa. E agora vem aquela pergunta que não quer calar. Se o cara é tão bom assim, por que o São Paulo está se desfazendo dele? Sei não, hein? Será que vem bomba aí? Eu tenho certeza que se você for botafoguense, isso já passou pela sua cabeça. Está passando nesse momento. Mas fica calmo, fica tranquilo, que ele é um bom jogador e é um coringa, tá? Só que ele está saindo do São Paulo porque, meu amigo, quem quer jogar no São Paulo hoje? São Paulo está vivendo uma das piores crises existenciais desde a sua fundação. É inacreditável. Em 2006, o São Paulo era o time a ser batido no Brasil e no mundo. É uma diretoria, desculpa até o termo que eu vou usar aqui, é uma diretoria que faz um trabalho de merda e irresponsável. Deve para os caras, tá uma bagunça o São Paulo. Quando o jogador tem a oportunidade de meter o pé, o cara vai. E ele não vem sendo utilizado pelo Hernan Crespo como se deve também. O Crespo optou por colocar o Sabino ali. Vai entender. Aí o cara para e pensa, poxa, eu jogo na seleção do meu país. Sou um cara que atua por diversas funções ali. Sou cheio de qualidades. E vou esquentar banco de reserva? Esse meu salário vai cair? Infelizmente, esta é a realidade do São Paulo. Não... E ontem, no sábado, saiu a informação que o Botafogo quer o Pablo Maia. Né? Então, isso aí são coisas, né, de até que saiu à tarde. A informação do Pablo Maia saiu à tarde. Então, isso aí acho que todo mundo aí tá ligado. É que o Botafogo quer também o Pablo Maia, além do Ferrarese. Aí temos muitas atualizações sobre isso. Vamos lá. Segundo o André Hernan, o São Paulo e o Botafogo vão se reunir na quarta-feira. O São Paulo quer entender o modelo de negócio que pode ser feito com o Pablo Maia. Tá? Com o Pablo Maia. Sobre o Ferrarese, já pra gente até tirar o Ferrarese da conversa, porque eu quero focar muito na questão do Pablo Maia. A situação do Ferrarese tem uma novidade, tá avançado. Ferrarese está em uma situação mais avançada, por um empréstimo com valor de passe fixado pelo São Paulo. Então o Ferrarese está numa situação já mais avançada, deve acontecer. Aí beleza. Né, do Ferrarese deixar o São Paulo ir pro Botafogo, tá uma negociação avançada, por empréstimo. Tá? E vai ter um passe fixado no fim do contrato, o Botafogo compra ele, né? Boa. Acho lamentável, nenhuma necessidade de emprestar o Ferrarese. Se fosse para trocar com um jogador, beleza. Se fosse para vender, conseguir grana, só pegar o Marlon. beleza. Agora, emprestar,
que o São Paulo ganha emprestando o Ferrarese? Tipo assim, não ganha nada, né? Tipo assim, não faz sentido pra mim, mas a situação do Ferrarese é essa. Situação avançada, empréstimo, né? E com um passe fixado pelo São Paulo no fim do contrato. Certo? Sobre o Ferrarese é isso. Quero focar mais na situação aqui do Pablo Maia, porque assim, a questão do Ferrarese está indo mais pro lado do empréstimo, né? Pode ser que tenha uma reviravolta aí que troque o Ferrarese por outro jogador? Pode, mas o caso do Ferrarese está se caminhando para o empréstimo, tá? Temos mais novidades. Segundo o André Hernan, o São Paulo colocou na mesa do Botafogo 3 nomes, tá, que interessam, tá? O Savarino, o Marlon Freitas e o Vitinho, tá? E o John, e o Jefferson. Aí tem, Jefferson, como eu falei, as contrapartidas, né? O Botafogo está interessado no Paulo Maia e já está mais avançado aí pelo Ferrarese por empréstimo, tá bom? Então, é isso, tá? Tem essa questão do Pablo Maia e o São Paulo falou, ó, tem um interesse em 3 jogadores aqui, o Savarino, o Marlon Freitas e o Vitinho, né? E o Botafogo que oferece o Pablo Maia. Aí, rapaziada, o que acontece? Toma o Newton. O André Hernan acrescenta aqui, operação ainda embrionária. Clubes falam, mas jogadores ainda longe de um desfecho. Fontes dos 2 lados falam em negociação complexa. É isso aí, rapaziada. Essas foram as reações aí dos torcedores de São Paulo. Estão querendo passar a perna no fogão, mas, pô, eles precisavam ter dado um miguezinho melhor, hein, mano? Pô, pedir aí Marlon Freitas, Vitinho. Pelo amor de Deus, rapaziada, eu vou ficando por aqui, tamo junto. Hoje é Cruzeiro e Fluminense, hein? Até a próxima.